Bom dia, povo amado do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, glória a Deus, aleluia. E hoje é sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 22, que diz assim: Deus prova a Abraão. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada, tomando 2 dos seus servos, rachou a lenha e pegou seu filho, Isaque, e foi. 3 dias depois ergueu Abraão os olhos e viu o lugar aonde Deus indicara. E ali, ao pé do monte, deixou Abraão ali o seu servo. Até aí. Deixando Abraão ali o seu servo com o jumento, subiu com Isaque andando lado a lado e pôs Abraão a lenha nas costas de Isaque e subiu ao monte. Isaque disse: Meu pai, aqui está a lenha, o fogo e aonde está o cordeiro? Abraão disse: Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E chegando no cume do monte, Abraão vê lá o lugar que Deus falou. Abraão levanta ali um altar, prepara o altar, coloca a lenha, amarra os olhos de Isaque e deita ali em cima da lenha. Pega-se o cutelo para imolar o seu filho. E o anjo do Senhor do céu branda: Abraão, não lhe faça dano ao rapaz. Erguendo Abraão, olhando para o lado, viu ali atrás do arbustre um carneiro. E Abraão pega então o carneiro e faz o holocausto ao Senhor. Abraão, ele não negou o pedido do Senhor. Nós sabemos que a história de Isaque, Abraão já teve filho, o seu segundo filho já avançado de idade. Quando Isaque nasce, Abraão já tem 100 anos. Quando Deus pede a Abraão o seu filho Isaque, Abraão nem fala para Sara. Não, ele não fala nada para Sara. Deus chama ele e fala que é para ele pegar o seu filho a quem ama e ao monte que ele vai indicar e ali oferecer para Deus em holocausto. Nenhum momento nós ouvimos aqui que Abraão disse: Mas Senhor, o meu único filho, o filho da minha velhice, e o Senhor me pede o meu único filho. Abraão, nenhum momento, Abraão reclamou, dizendo para Deus A ou B. Não, ele simplesmente obedeceu. E por causa daquela obediência de Abraão a Deus, olha só no versículo 15. Então, do céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, devera te abençoarei. Certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Tá vendo só o que acontece? Quando nós obedecemos à voz do Senhor, não à voz do A ou do B,
mas a voz de Deus. Abraão não deixou que ninguém se colocasse entre ele e Deus, porque na primeira parte ali, no princípio, ele permitiu que Sara se metesse entre ele e a promessa. E eles tiveram um tremendo do embaraço, porque a Sara fez ele deitar com a escrava. Por quê? Porque a Sara não tinha a fé que Abraão tinha. Mas Abraão, eu acho que naquele momento ele fraquejou um pouco. Mas o que interessa é essa. Dessa vez Abraão não permitiu que ninguém se metesse entre ele e Deus. Porque ele sabia que se ele contasse para Sara que Deus estava pedindo o único filho dela, que ela já teve com 90 anos, Sara ia ter um desmaio, ia ter um negócio esquisito. Sara ia ficar muito mal. E é normal, porque nenhuma mãe, por mais que ela tenha fé, mas quando se trata do nosso filho, a gente fica mal. Não, nós não queremos dar o nosso filho. Por mais que ela soubesse que ele ia voltar, mas ela não ia aceitar. E Abraão sabia que ele ia se aborrecer por nada. Então tem coisa que é só entre mim e Deus, entre você e Deus. Nem o teu marido, nem teu filho, nem ninguém precisa se meter entre nós e Deus. E ele diz assim pro servo: fica aqui, porque eu e o rapaz vamos lá adorar e depois voltaremos para junto de si. Abraão, em nenhum momento Abraão duvidou. Nós vimos aqui que não teve um momento que Abraão fraquejou na sua fé. Por isso que ele é considerado o pai da fé, Abraão. E Deus, quando ele faz a promessa a Abraão, e ele disse: abençoarei aquele que te abençoar. E amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por isso que quando uma pessoa se levanta contra um servo de Deus, a mão de Deus pesa. Porque isso é promessa para todos aqueles que é servo de Deus e obedece. Então, aquela pessoa que se levanta contra você, ela está se levantando contra o próprio Deus. E Deus nem jura por ninguém. O anjo aqui, ele não jura por ninguém. Deus jura por ele mesmo. Porque não tem ninguém que possa jurar para dizer que aquele juramento é válido. Certamente te abençoarei. Te abençoarei, te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e a areia da praia. Que descendência é essa? É a descendência, é a bênção decorrente da obediência. Quando nós obedecemos uma voz de Deus, uma direção de Deus, não tem como nós não sermos abençoados. Muitas vezes, Deus dá uma direção para nós e sempre alguém vai se levantar para impedir de nós cumprirmos aquela direção de Deus. Por isso nós não temos que contar para ninguém quando Deus der uma direção. Porque, olha, Deus falou para mim, eu estou frequentando uma igreja aqui do lado da minha casa. Mas sabe o que Deus falou para mim? Para mim, para uma igreja lá no centro. Ah, mas o Deus que está lá não é mesmo o Deus que está aqui? É, mas ele falou que é para tu ir para lá. Então tu vai para lá. Ele disse que é para tu ir para lá? Não foi lá que ele mandou tu ir? Então é lá que tu vai. Tu não vai obedecer à voz do teu amigo, da tua amiga, que disse que é para tu ficar na igreja do lado da tua casa porque ela está lá. Eu vou contar uma coisa para vocês. No princípio da minha convenção, eu e os meus filhos estavam recém-convertidos. E eu não entendia muito, eu estava igual o pequeno Samuel. Não entendia muito a voz de Deus ainda. E Deus falava, mas eu não entendia ainda. Eu estava igualzinho o pequeno Samuel. Saí da igreja que eu estava, meus filhos tinham acabado de aceitar Jesus. E quando eu saí de lá, eu fiquei naquela. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Só que antes de eu ir para a igreja, eu assisti o culto diretamente do Brasil em casa. Eu com os meus filhos, há 20 anos atrás. Nós ligava da televisão, do computador para a televisão, para ter uma tela grande, para nós assistir os cultos do Brasil ao vivo. E quando eu saí da igreja, a gente fazia assim, se reunia em casa, aí saí da igreja.
Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu com medo dos meus filhos se desviar. E Deus disse, tu não assiste o culto em casa antes de tu ir para a igreja? Eu falei, assisto. Então chama as pessoas que estão sem igreja para assistir o culto na tua casa contigo. Eu falei, bom, se é Deus que está falando comigo mesmo, eu vou chamar o povo e o povo vai vir. No começo o povo até que vinha, mas depois o povo sentia a necessidade de ter um pastor ali. Eu não, porque assim como eu assisti o futebol, eu assisti o culto ao vivo, para mim era a palavra de Deus, eu tomava posse e recebia minhas bênçãos e estava feliz. É assim que eu sou. E aí o meu marido começou a se levantar. O inimigo começou a usar o meu próprio esposo para se levantar. O meu marido, quando começou a ver o povo ali se reunir ali em casa comigo, ele disse assim para mim, olha, me chamou e disse assim, vou te falar uma coisa. Tu tá pensando que aqui em casa vai virar igreja? Vou logo te avisar que em casa não vai virar igreja. E eu olhei assim para ele e eu falei, não vai virar igreja aqui em casa, não vai virar igreja não. Aqui em casa já é igreja. Falei para ele, já é igreja. Ele disse, mas aqui em casa não vai virar igreja. E eu falei, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, meu querido. Se eu tiver que escolher entre você e Deus, eu escolho Deus. É o meu marido, mas em primeiro lugar na minha vida você não tá. Em primeiro lugar na minha vida tá Deus. Desde o primeiro momento que eu comecei a ter discernimento entre a voz de Deus e a voz do inimigo, eu escolho a Deus. E é assim que eu sou. E aí, Francisca? Qual foi a voz? Qual foi que prevaleceu? A voz de Deus. Quem prevalece na minha vida é a direção de Deus. Não tem filho, não tem marido, não tem ninguém. Se a pessoa quiser se meter entre Deus e eu, já perdeu. Porque Deus está em primeiro lugar na minha vida. E nossa igreja começou dentro da nossa casa. Muitos irmãos sabem que começou dentro da nossa casa. Essa igreja, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, começou dentro da nossa própria casa. E é assim que eu sou. Não sou nenhuma Abraoa, não sou nenhum Abraão, não. Mas eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, quando nós colocamos Deus, priorizamos Deus na nossa vida, não tem como não ser abençoado. E hoje é eu e a minha família. E o meu marido se converteu. E os meus filhos se batizaram. E hoje está a minha família todinha nos pés do Senhor. E se eu tivesse atendido a voz do meu marido e dizer, tá bom, porque você pediu que não vai ser igreja aqui em casa, não vai. Mas Deus disse, não. Tudo bem que você obedece o seu marido, mas quando se trata de Deus, não se meta. Não se meta entre mim e Deus. Eu falo mesmo, não se meta. Meu filho, olha, eu concordo com muitas coisas que você fala, mas com essa aí não. Com essa aí não se mete. O meu marido era um tipo que ele preferia que eu fosse para a discoteca do que eu ir para a casa de Deus. Era assim que ele era. Mas quando eu comecei a entender, conhecer a voz de Deus e andar na direção de voz de Deus, e olha que até hoje muitas resistências no meu trabalho, muitos lugares que eu vou, porque eu falo de 10 coisas que eu falo, 6 ou 7 é só de Deus. O pessoal fala, ela só sabe falar de Deus. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o meu coração é cheio das coisas de Deus. Eu não é só porque eu estou aqui gravando esse áudio. Não, agora ela está falando isso porque ela está... Não é não. Quem me conhece sabe que de 10 coisas que eu falo, pode ser que acho que 9. É Deus, é Deus, é Deus. Meu marido fala, essa mulher, tudo para ela é Deus. Na minha casa, olha, é Deus na casa, é Deus em todo lugar na minha casa. É Deus no meu carro, é Deus aonde eu vou, é Deus, é Deus. É Deus na frente, o tempo todo é com Deus. Então, Abraão, ele fez isso. Ele não deixou que a esposa dele se metesse. Porque ela ia se meter, que era normal, que era o filho dela. Ele disse, não, agora é eu e Deus. E ele levantou de madrugada e foi até aonde Deus. E ele ia sacrificar o filho. Ele ia. Levantou o cutelo para imolar. Mas Deus disse, não faça. E Deus proveu. Assim como Deus proveu o carneiro para Abraão, para o holocausto,
Eu não sei qual é a tua necessidade, mas hoje Deus está provendo tudo aquilo que você precisa. Eu não sei se é na tua saúde, eu não sei se é na tua empresa, eu não sei aonde é a provisão de Deus que você necessita, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, assim como é Deus que está falando na minha boca, assim aquilo que você tem necessidade, o meu Deus está provendo para a tua vida. É a tua libertação do teu filho, é a libertação de um membro da tua família, eu não sei, mas o meu Deus sabe. E Ele está tocando aí na tua vida para prover tudo aquilo que você precisa. Porque o meu Deus não é Deus de metade. O meu Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E Ele falou para Abraão que a tua descendência seria como as estrelas do céu. O que Deus está dando hoje é como as estrelas do céu. É vida e vida com qualidade. É vida e vida com abundância. É o melhor de Deus, é o novo de Deus para a nossa vida, porque hoje Ele está removendo toda aquela pedra de tropeço que se meteu no nosso caminho para trazer atrapalho no nosso ministério, para trazer atrapalho na nossa casa, na nossa família. Está caindo por terra todo embaraço, toda pedra de tropeço, toda obra de amarração, tudo aquilo que estava fechado no cadeado. Ele está estourando os cadeados, Ele está arrebentando as portas de bronze, Ele está tirando toda a muralha que estava na nossa frente, impedindo de nós tomar posse daquilo que Ele preparou para nós, porque agindo o Senhor não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus na nossa vida. Não tem ninguém que possa impedir, nem Satanás com todos os seus demônios impede, porque no nome do Senhor Jesus já caiu por terra todo levante do inferno que estava armando cilada contra a nossa vida, já caiu por terra. No nome do Senhor Jesus, toda obra do inferno, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, bate em retirada. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo toda a obra de encantamento. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada todo demônio devorador, cortador, migrador. Toda a obra do inferno, todo espírito de tranca-rua, todo espírito de Jezabel, todo espírito de pombagira, no nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada da vida desta pessoa. Todo espírito de medo, todo espírito de depressão, no nome do Senhor Jesus, sai da vida desta mulher, sai da vida deste homem. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, Satanás. Bate em retirada da vida dele, sai da mente, sai do coração. No nome do Senhor Jesus, seja quebrada toda obra do inferno lançada contra esta família. Caia por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra todo levante do inferno. Pai querido, Pai amado, aonde chega esse áudio da palavra do dia, que o teu poder chega para curar, para libertar, para salvar o teu povo, meu Deus. Manifesta o teu poder, Pai, envia teu anjo com espada de fogo nos nossos lares, Senhor, nos hospitais, Senhor, nas cadeias, Senhor, nos manicômios, nos opivang, nos nossos trabalhos, Pai, aonde chega esse áudio da palavra do dia, que o teu poder chega para curar o teu povo, Senhor, para quebrar toda amarração que amarraram o teu povo, tudo aquilo que estava te trazendo sufoco, todo aquilo que estava te trazendo peso, toda oração contrária, toda palavra de maldição, todo pensamento mal contra a nossa vida, caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada todo embaraço, todo atrapalho, toda obra de inveja, todo olho gordo, no nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada. Não adianta, porque o que o Senhor tem para nós é muito mais do que os nossos olhos já viu ou pensamos, é coisa grande. No nome do Senhor Jesus, derrama, Senhor, das tuas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, manifesta o teu poder, Senhor. Vai curando, Pai, esta pessoa, Pai, de osteoporose, de artrite, astrose, toda obra, Pai, de cegueira, todo espírito de cegueira, Pai, todo mal, Senhor, contra a vida desta pessoa, no coração, na mente, vai limpando, Senhor, os olhos dela, Pai, vai curando de toda e qualquer enfermidade, essa pessoa que tem mioma, Senhor, essa pessoa, Senhor, que tem uma enfermidade no cérebro, Senhor, que ela seja curada no
nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Todo espírito de miséria bate em retirada no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Envia, Senhor, teu anjo guerreiro, teu anjo com espada de fogo para cortar todo laço de amarração, toda obra de feitiçaria, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.